O inglês, pra mim, é uma coisa muito pra quem gosta de ser desbravador. É. Por que eu falo isso? Quando eu estava no meu curso de inglês, eu dei aula nesse curso de inglês, os meus chefes, que antes eram só donos da escola, falaram assim pra mim: Giovanni, quando você terminar o curso, quando você realmente estiver bom no inglês, você vai perceber o tanto de coisa bizarra, assim, um monte de coisa fantástica que você vai descobrir, que você não sabia antes. E um deles era psicanalista. E ele passava pra mim alguns estudos, eu passava alguns estudos pra ele, a gente lia conteúdo junto. Ai, que Então foi uma bacana. experiência muito legal de você olhar e falar: caramba, é como realmente tomar a pílula vermelha da Matrix. Então, é uma coisa que, assim, ainda é necessário. Acho que é isso, não é nem uma opção, é muito necessário a gente, para conseguir se aprofundar nos assuntos, seja ele qual for, a gente ter o inglês para conseguir ter isso, ter mais fontes, conseguir encontrar mais autores, mais opiniões, sabe? Mais tudo. Quanto mais a gente tiver esse leque aberto, né, mais a gente vai conseguir se aprofundar em alguma coisa, entender mais daquele assunto. Acho que é E isso. assim, o inglês pra mim é uma coisa muito pra quem gosta de ser desbravador. É. Por que eu falo isso? Quando eu estava no meu curso de inglês, eu dei aula nesse curso de inglês, os meus chefes, que antes eram só donos da escola, falaram assim pra mim: Giovanni, quando você terminar o curso, quando você realmente estiver bom no inglês, você vai perceber o tanto de coisa bizarra, assim, um monte de coisa fantástica que você vai descobrir, que você não sabia antes. E um deles era psicanalista. E ele passava pra mim alguns estudos, eu passava alguns estudos pra ele, a gente lia conteúdo junto. Ai, que Então foi bacana. uma experiência muito legal de você olhar e falar: caramba, é como realmente tomar a pílula vermelha da Matrix. Você tem acesso a muita coisa que antes você não tinha. Tem muito. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Isso quer dizer que tem muita gente produzindo conteúdo. Muita gente produzindo conteúdo. Entretanto, as coisas começaram em algum lugar. E muitas dessas tendências, não só da moda, como ciência, começaram fora daqui. Sim, com Então, certeza. para você beber da fonte, você precisa obrigatoriamente aprender o inglês. Não, total. Até, por exemplo, quando a gente, né, na faculdade mesmo, precisava ver semanas de moda de outros países, era muito mais fácil já entrar direto no site daquele país mesmo, né? Seja um WWG, alguma coisa assim, para já ver ali direto da fonte, quase ao vivo mesmo, o que estava acontecendo, quais eram as tendências, o que estava mostrando ali na passarela, quem estava naquele desfile, o que eles estavam usando. Então era, né, uma coisa assim, é exatamente o que você falou, é beber da fonte. Então, tem coisas aqui no Brasil que a gente tem, assim, muito rico, principalmente, por exemplo, artesanato. O Brasil é extremamente rico em artesanato. Mas a gente precisa de registro dessas coisas, né? Porque senão essas coisas se perdem. E a maior parte dos registros que a gente tem, seja no artesanato, seja na costura histórica, são em inglês, são de outras fontes, são de outros países, né? A costura histórica no Brasil, ela é uma coisa razoavelmente recente. Enquanto a gente vai ver aí outros países, tem gente tem gente aprendendo com os mestres, né? Tem gente, assim, há décadas fazendo aquilo. Uma coisa, é a segunda vez que você cita esse termo de costura histórica. Ah, O sim. que especificamente é cultura histórica? Eu ia falar costura, costura histórica. A costura histórica é basicamente a gente costurar roupas de acordo com como elas eram feitas na época dela. Então, quando eu falo na época dela, seria assim, desde algumas décadas atrás até séculos passados. Eu, por exemplo, gosto muito de século XVIII. Então, o que eu faço é estudar aquela roupa, a forma como ela era feita, que tecidos, que materiais haviam disponíveis ali naquela época, também de acordo com a classe social, né? Existe toda uma questão também, assim, de às vezes leis suntuárias que proibiam que pessoas usassem certos tecidos ou certas cores se não fossem, por exemplo, do clérigo. E tentar reproduzir aquilo nas mesmas técnicas. Então, por exemplo, eu vejo ali um vestido do século XVIII e eu vou tentar reproduzir ele. Assim, vai depender do quanto de acuracidade você quer, né? Às vezes você vai fazer uma coisa extremamente parecida, vai tentar fazer a roupa todinha à mão, mas eu gosto muito da máquina de costura, então eu uso ela ali para me ajudar. Mas é isso, de você realmente fazer a roupa como ela teria feito naquela época. Dentro aí das suas possibilidades, claro, né? Porque tem muito tecido que não existe mais, enfim, técnicas que se Ah, é? perderam, mas Sim, a gente tem um tipo de tecido muito fino, ele era chamado de muslin, né? Que era um muslin indiano, que ele
se perdeu como é que fazia ele. Porque é exatamente o que eu falei, né? Assim, sem registro a gente não consegue manter uma coisa viva. Então não sabem como foi feito, como era feito, como reproduzir hoje. Uma muslin indiana não se perdeu, infelizmente. Porque, Mas assim, você sabe que essa roupa existe porque tem ela em registro. museu. Tem Tem ela em registro. museu. Ou registro, assim, a gente vai ver de, por exemplo, pessoas que viajavam e falavam que viram aquela roupa linda, maravilhosa. Ou registros locais, diários de bordo, né, de pessoas viajando. Ou a gente tem muito isso de olhar para o que a gente fala, né, de fonte primária. Então, às vezes, é como é que fala? Uma notinha, como se fosse uma notinha de uma venda, alguma coisa comercial, assim. Também tem testamentos que deixavam tecido. Tecido é uma coisa muito cara, então tecidos eram deixados como testamento, como herança para outras pessoas, e aí tinha ali a descrição. E ainda tem as peças também que chegaram aos museus, né? E a ciência, a tecnologia não conseguem ajudar... Ajuda até certo ponto. Até certo ponto. Tem coisa que infelizmente se perdeu mesmo. Principalmente porque os tecidos, eles eram todos de fibras naturais, né? Então, por isso eles se deterioram. Eles, né? É isso, não é como igual hoje que a gente tem tecidos sintéticos, que são feitos de polímeros, né? Então, ou seja, plásticos, como poliéster, que vão durar aí muito mais do que a gente, né? 400 anos, que tem toda essa questão que o plástico, ele não se degrada, né? Então, como as fibras eram todas naturais, foram se degradando aí e algumas coisas foram realmente perdidas. Caramba, eu achei isso muito fantástico, de toda essa investigação, toda essa procura. Eu me senti num episódio de Discovery Channel. Um pouco essa vibe mesmo. E me diz uma coisa. Quais desses tecidos que são mais nobres que hoje a gente ainda consegue encontrar? Com nome, com aqueles... Seda, no geral, tem bastante. A seda, por exemplo, ela é um tecido... a seda, na verdade, ela é uma fibra, né? A gente tem que pensar que tecidos, eles são feitos de fios, e esses fios são feitos de alguma coisa. Essa coisa são as fibras. Então, a gente pode ter o poliéster, por exemplo, é uma fibra. Então, você vai ter um fio de poliéster que ele vai ser trançado ali, vai virar um tecido, aquele tecido vai ser cortado e vai ser costurado e virar uma roupa. E a gente vai ter isso também com as fibras naturais. Então, são aquelas que vêm de origem ou vegetal ou animal, como a seda. E por isso que a gente tem, né, toda a rota da seda. A gente estuda na escola aquela coisa toda sobre a China, que sempre foi extremamente valiosa a seda. E é uma coisa que a gente tem até hoje. E ela é basicamente feita da mesma forma que ela era feita antigamente. Porque você precisa pegar o casulo do bicho da seda. Não tem como fazer isso sem depender do ciclo natural de vida daquele animal. É uma lagarta que faz um casulo para virar borboleta. E aí você pega o casulo dela antes dela virar borboleta, precisa cozinhar ele, precisa matar o bichinho. Mas você faz esse processo e aí dali você tira um fio extremamente longo, por isso que a seda é tão cara, porque quanto mais longo um fio, maior é a qualidade dele. E ela também tem um brilho único, né? Então a gente pensar assim, que a gente tem ali um material natural que vem, assim, totalmente direto na natureza e ele já chega com um brilho para você, era uma coisa extremamente preciosa, né? Então é por isso que a gente entende o porquê que a rota da seda, né? Por que a seda teve tanta importância na história da humanidade. Uma pergunta um pouco polêmica. Para você, a beleza é algo relativo, algo absoluto, ou, por mais que possa ser relativo, eu tenho padrões e tenho como definir algumas coisas para colocar um limite? Olha, pra mim, beleza é uma coisa totalmente relativa, porque cada pessoa, dentro de um contexto histórico, dentro de uma localização, de uma vivência própria dela, ela vai enxergar beleza em coisas completamente diferentes. O que a gente considera belo hoje aqui, eu sendo uma mulher de 28 anos no Brasil, em 2025, e um homem do século 17 na Inglaterra, ele consideraria belo uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que tem muito essa coisa do contexto. Falando na questão de, tipo assim, ter regras, ou não regras, mas direcionamentos, a gente estuda isso na moda, na arte também, né? Questões aí de, por exemplo, proporção, harmonia por repetição, coisas do gênero, assim, que é uma coisa que, pro nosso olhar e pro nosso cérebro, ele entende como sendo uma coisa mais agradável. Mas eu posso fazer a proporção áurea dentro de uma pintura de algo que alguém acharia grotesco, mas tá proporcional. Assim, né? Como eu poderia fazer a harmonia de repetição em uma coisa que seria considerada lixo.
E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.